paz e a graça a todos, e queridos amados irmãos. Queridos, nesta manhã acordei em um sonho. E este sonho, o Senhor Deus Criador, meu Pai, nosso Pai, me trazia um texto ao qual ele dizia no sonho para mim e meu coração: Predeta, esta palavra que é tão falada, um dos versículos mais pregados das Escrituras, que está lá no livro de João 8:32. Então eu estava num culto, e naquele culto, naquele sonho, eu via muitos irmãos, eu via pastores, eu via presbíteros, e eles se confraternizavam naquele culto. E o Senhor então vinha à minha memória e dizia: prega João 8:32, porque eles não me conhecem. Falam de mim, mas não me conhecem. E vinha plenamente ao meu raciocínio o João 8:32. Até mesmo nós observamos nessa última eleição, ao qual o nosso presidente Jair Bolsonaro usou como slogan esse versículo bíblico para que pudesse alcançar um povo, uma nação. Mas para isso ele queria alcançar o poder humano, o terreno, e com isso ele usou a palavra de Deus na indução, para induzir as pessoas a votarem nele, e ele se mostrando como um homem de Deus, como um profeta, ou não sendo, pois vós mesmo sabe que Jair Bolsonaro não é um profeta, não é um pastor, não é um pregador. Ao contrário, temos adversidades de alianças que ele tem com o sistema deste mundo. Esta é a pura verdade. Mas ele usou a palavra de Deus para granjear o poder humano. Não é de admirar, pois o próprio Satanás usou a palavra de Deus, citando as Escrituras para Jesus Cristo. Ele citou os Salmos, pregou para Jesus, dizendo a Jesus que a respeito dele estava escrito que Deus daria as ordens aos seus anjos, que nem sequer numa pedra o Senhor Jesus tropeçaria. Então nós podemos ver que essa mensagem usada e pregada nesses tempos modernos, ela não tem tido efeito, porque ela não é preletada com a sinceridade e ungida pelo Espírito Santo de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com essa palavra, eu venho ao encontro do seu coração. Com essa palavra, eu também vou deixar algumas perguntas para você, meu irmão, para você, minha irmã,
para você jovem, para você pastor, para você pregador. Primeira pergunta que eu faço a você: você conhece a verdade? O que é a verdade para você? O que é liberdade para você? E com isso, nós podemos tirar muitas lições, principalmente nessa era moderna, de uma igreja moderna, da igreja politizada, da igreja que tem que ter artifícios da tecnologia para poder encher os seus templos, as suas casas de orações com vários estilos musicais, até mesmo rock introduzido, dentro das casas de orações. O pula-pula, como eu sempre falo, os holofortes, os canhões de luz, o batidão e o pula-pula. Ao contrário disso, se nós que viemos a ler esse versículo e dizemos: conhecereis a verdade, será que nós conhecemos a verdade? Ao qual a palavra mesmo nos ensina que sejam pouco as suas palavras diante do Senhor, porque Ele está no céu e tu está na terra. Na sequência diz que a santidade de Deus é incomparável, imensurável. A santidade de Deus não há igual. Então, novamente, as Escrituras me ensinam a mim e a você. Nessa verdade, ele diz assim que nós devemos se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo, ao tempo de Deus, Ele nos exaltará. E eu pergunto a você, irmão, irmã, jovem, ancião: vocês conhecem a verdade? Vocês conhecem, ou nós conhecemos, ou você conhece os atributos de Deus? Nessa geração perversa, irmã, nós vemos que as pessoas só conhecem o atributo do amor de Deus. Porque Deus é bom e Ele o é, não há outro. Jesus mesmo disse: porque tu chamas a mim de bom? Bom é só aquele que está no céu, o Pai. E com isso Jesus glorifica ao Deus Criador. Essa é a verdade de um Deus santo que pede a mim e a você com amor e nos dá suas ordenanças, seus decretos, seus mandamentos e as doutrinas que colocou na boca de Jesus, para que nós pudéssemos chegar a Ele e sermos salvos no nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que Deus é amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu unigênito, para todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ponto final. Nos diz a Escritura que recebe a salvação. Ele deu para todos, Jesus morreu por todos, mas só recebe a salvação eterna aquele que crê. E eu sempre digo que aquele que crê, ele ouve a voz de Jesus, pois Jesus mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se as ovelhas ouvem a voz do Senhor, conhecendo a verdade, então elas vão obedecer os seus mandamentos. Mas infelizmente nós vemos uma geração que tem se desviado da verdade.
Eles dizem que conhecem a verdade, mas na realidade eles não conhecem. Por causa dos malfeitores, por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos judeus, falsos cristãos, que enganam os incautos, enganam os simples, distorcendo a verdade do Pai Deus eterno. E devemos sim ensinar a verdade de Cristo. E nesse conceito, conhecer a verdade, nós sabemos que Jesus veio nos salvar. E salvar do quê? Dentro dessa justiça de Deus que é verdade, que é seu Filho Jesus. Salvar do quê? Jesus veio salvar o mundo condenado ao inferno. Jesus veio dar a vida. Jesus veio trazer a luz ao mundo que estava em trevas. Isso no sentido do conhecimento. Trevas no sentido de não ver a verdade de Deus, estar na escuridão, fazendo somente aquilo que lhe importa a si mesmo e obedecendo doutrinas de demônios. E com o contexto da palavra e do texto de João 8:31 e 32, diz que quando nós conhecemos a verdade, então nós saímos das trevas e voltamos para a luz. Mas Jesus sendo enviado dos céus como luz, diz nas Escrituras que os homens amaram mais as trevas e desprezaram a luz. Mas qual forma eles fazem isso? Muitas das vezes, como você pode observar e ver e ouvir, as mensagens teocêntricas, não para Deus, mas para o homem, endeusando o homem, glorificando o homem, enriquecendo o homem. Eles amam mais o mundo, eles amam mais as coisas da terra do que as coisas dos céus, do que as de por vir no futuro. E se nós quisermos conhecer a verdade, devemos compreender que dentro da verdade de Deus existem os atributos vindo da parte de Deus. E esses atributos regem toda a criação do Senhor, começando pela natureza, ao qual Deus deu ordem ao mar para que não se avançasse além daquilo que está estabelecido. A chuva, o vento, as estações, os animais, nas suas procriações, tudo está regido por Deus. Porém, ao homem também lhe é colocada essa ordem da parte de Deus. Mas o homem tem o livre-arbítrio de dizer: vou ou não vou, faço ou não faço, quero ou não quero. Mas quando nós temos o conhecimento da verdade e somos libertos, quando nós temos o conhecimento da verdade e somos libertos, então nós conseguimos ver a luz da palavra, que o certo é aquilo que vem de Deus, e nós se dobramos a ela em amor, em reverenciar tudo aquilo que Deus colocou para nós, pois aí nós entendemos e vemos à luz da palavra que aquilo é para o bem, não para o mal. A própria Escritura nos diz lá em Jeremias que Deus diz na sua palavra: tenho para vós planos de paz e não de mal, plano para um futuro melhor. E esse plano de paz é a eternidade. O plano futuro melhor é a eternidade, em estar com Ele. Mas devemos voltar às Escrituras, no texto de João 8:32, 31 e 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Devemos entender que Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo, a obra de Satanás. E com isso nós então vamos conhecer a bondade e a severidade de Deus. Também está escrito que nós devemos, leiam aí,
considere a bondade, considere um Deus de amor. Considerai a bondade, mas também a severidade de Deus. Deus é o justo juiz, que não pode se corromper. Deus não é subornável. Ninguém pode subornar a Deus, a não ser um coração contristado, se arrependido, pode alcançar ao Senhor, pois Ele é justo em perdoar. Segundo a sua própria palavra diz que se aquele que clamar ao Senhor, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. É claro que no arrependimento dos seus pecados. Então, nesse conceito de palavra, conhecereis a verdade vos libertará, devemos entender e compreender que, conhecendo a verdade de Cristo, nós vamos conhecer os atributos de Deus, os atributos do amor, o atributo da justiça, os atributos imutáveis. Enfim, são dezenas de atributos do Senhor, digamos assim. E com isso, então, eu posso observar que esse texto é um dos textos mais lidos no mundo inteiro, de todos os tempos. Conhecereis a verdade, que até mesmo é usado no termo humano para conquistas humanas e terrenas, de tronos terrenos, como foi o caso do nosso presidente Jair Bolsonaro, que usou essa palavra não para a salvação eterna, não para a salvação eterna. E com isso ele trouxe sentença sobre si, em usar a palavra de Cristo Jesus para granjear um trono humano. Quem viver, verá. Quem nasceu, verá. Quem nascer, verá. No dia do juízo, essa sentença sobre Jair Bolsonaro, se não vier se arrepender do seu discurso humano, carnal e terreno para conquistar um trono dos homens, que é a corrupção, que é engano, que é a mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do sistema, do mundo, do engano, da mentira. E quem conhece a verdade conhece um Deus justo, de justiça, um Deus todo-poderoso, amoroso, mas um Deus que também diz a Escritura, que Ele diz em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus, Ele diz: eu castigo, repreendo todos quanto eu amo. Esse é o Deus de João 8, 31 e 32. Conhecendo a verdade de Cristo, mostrando a verdade de Cristo. Por isso nós então até fundamos este novo canal, mostrando a verdade de Cristo Jesus. Importa os obreiros, importa os pastores, importa aqueles que preletam a palavra do Senhor, mostrar a verdade de Cristo, mostrar a realidade da palavra e extrair o texto, a hermenêutica, a tradução da palavra correta, daquilo que vem pelo Espírito Santo, não daquilo que nós achamos, o achismo. Acho que é assim, meu ministério tem a RI dessa forma, então devo seguir ela. E a diversidade de ministério fazem isso, criam RI, regras internas do seu ministério, e com isso criam dogmas, e são homens, pastores, seguidores de homens, e não daquilo que está aqui, da verdade plena. A unidade da fé está aqui, em obedecer. Então eles esquecem que acham que conhecem o verdadeiro evangelho. Conhecereis a verdade, e muitas pessoas não têm conhecido a verdade. Pessoas têm conhecido ministérios, pessoas têm conhecido placas de igreja, pessoas têm conhecido dogmas, pessoas têm conhecido RIs, regras internas, e dogmas de CNPJs e placas de igreja que aí estão, mas não conhecem Jesus e não são libertos.
Ao contrário, são escravizados no sistema religioso e são usados como massa de manobra nesse sistema corrompido e caído, ao qual a palavra e as escrituras nos ensinam que esse mundo será destruído, que virá o fim, que virá o arrebatamento da igreja, que o Senhor vai buscar um povo zeloso e de boas obras, ao qual, conhecendo a verdade, e a verdade nos libertaria, ou vos libertará, diz o próprio Deus, dizendo: sede santo, porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Adúlteros e adúlteras, diz a palavra. Aqueles que querem ser amigos do mundo constituam-se inimigo de Deus. E nessa palavra, a sorte de entendermos, à luz da palavra, que não devemos amar o mundo e nem que no mundo há. Porque as coisas do mundo são concupiscências dos olhos e da carne, não são eternas, são passageiras e de engano. Não ameis o mundo e nem que no mundo há, porque o próprio Deus disse que o mundo jaz no maligno. Amaram mais o inimigo, amaram mais as trevas, amaram mais os demônios, os ensinamentos de homens. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como eu disse, os homens têm conhecido as placas. Os homens têm sido seguidores de homens, de placas, CNPJ e regras internas, o RI da igreja. Assim está certo. Dizem muito nas suas criações e fundações, que registram em atas, registram em seus estatutos, não que seja errado plenamente, mas que não pode se tornar acima das escrituras, como mandamento do Senhor. Quando uma coisa se torna acima dos mandamentos da escritura, se torna uma heresia e não há verdade de Cristo. Acabam sendo presos, acabam sendo sentenciados, na verdade, à perdição, em seguindo doutrinas de homens, ensinamentos de homens e doutrinas de demônios. Quando Jesus disse que os verdadeiros adoradores do Senhor em espírito e em verdade, Ele quebrava todo o paradigma da instrução do homem, quando que na lei julgava-se ter que subir até o templo e lá oferecer seus holocaustos, lá oferecer sua oração diante do sacerdote, e aí alcançaria então o benefício do Senhor. Mas Jesus, quem conhece a verdade os liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando Jesus chega àquela mulher destituída, a samaritana, que era um povo mesclado com os judeus, eles não podiam subir no templo, mas ela cria e acreditava que um dia eles iam ter a unidade, como haverá no dia do ecumenismo. Ela disse: eu sei que nós um dia subiremos ao templo de Israel e lá adoraremos o Senhor. Vem o dia, chegará o dia que nós iremos. Mas Jesus a exortou, a ensinou e disse que não era como ela estava pensando. Ele diz que eis que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em espírito e em verdade. Qual verdade? Conhecendo a verdade. E essa verdade é Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus mostrou à samaritana que Ele era a verdade, que ela estava conhecendo o verdadeiro Deus e eterno, que receberia adoração em espírito e em verdade, em obediência aos seus ensinamentos e doutrinas, qual Ele estava passando para ela. Quebrava a tese então dos falsos pregadores, dos falsos profetas, dos fariseus, do templo em si feito por mãos de homens, ao qual Ele disse que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Não necessitaria então do templo para que pudesse alcançar algo do Senhor, para que pudessem ser abençoados,
para que pudesse alcançar a sua salvação. E logo após, em seguida os ensinos e doutrinas, nós podemos e aprendemos que a palavra diz que nós, eu e você, somos aquele templo, o templo aonde na antiga lei Deus tinha feito uma aliança que ali então ouviria aos que clamassem, ao que buscassem. Mas agora Jesus derrubaria o templo antigo da lei e ele se torna o templo permanente e eterno, ao qual nós cremos que ele diz que derrubaria e edificaria em 3 dias, ao qual era ele mesmo sendo morto e ressuscitaria. E ele se põe então agora, como também está na Escritura, o único templo, o único mediador entre Deus e os homens. É o único. Não há necessidade, claro, de nós termos um templo, registrarmos um templo, porque o templo, na verdade, disse Jesus, tirando toda a tese humana e terrena e filosofia de homens, ele derrubava o templo, edificava agora ele como o único intercessor, o templo verdadeiro, edificaria a si mesmo, porque Deus o ressuscitaria e ele seria o mediador entre Deus e os homens. Tanto que Jesus chega, quando chega até o templo e via que os homens vendiam, faziam negócios, ele chicoteia, ele derruba as mesas e diz àqueles que fizeram da casa, não era o templo, mas era a casa de oração: fizesse a casa de oração de meu pai casa de salteadores, casa de ladrões. Ele diz também que a casa dele seria chamada casa de oração. Não é errado ter um templo, não é errado se juntar, se aglomerar com irmãos, com o povo, desde que estejam enquadrados, aperfeiçoados somente nos decretos e doutrinas do Senhor Jesus, sendo regido pela palavra. Quanto que fora disto devemos sair, porque então não há verdade. Aonde o homem é engrandecido, aonde a placa é engrandecida, deve-se tomar posições diante do Senhor e não amar o mundo, se retirar dela. O próprio Senhor Jesus no Apocalipse me ensina a mim e a você que devemos sair do meio da Babilônia. Sai do meio da Babilônia, povo meu, e não seja participante de seus pecados, para que não se incorra nas pragas que está neste livro, que é a Sagrada Escritura. Então, se nós conhecemos a verdade, vamos conhecer a bondade e a severidade de Deus, como está escrito em Apocalipse. O próprio Senhor Jesus, como já disse anteriormente, ele nos chama a atenção, ele nos chama ao arrependimento, ele causa condições para que nós venhamos entender que aquilo que parece ser castigo é repreensão, para que não sejamos condenados com o mundo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como eu disse outrora, milhões e milhões de pessoas, pastores e evangelistas, que preletam esse versículo, não conhecem a Jesus. Há um Deus santo, há um Deus santo, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não conhece ao Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Ensinador, aquele que nos convence do nosso pecado, de nossos erros, e com gemidos inexprimíveis leva as nossas orações ao Senhor. O Espírito Santo, este que é o nosso Consolador, que está aqui na terra. As pessoas, os homens, não conhecem a verdade, mesmo que professam em dizer, em citar esse versículo como poema, mas não como poder do Evangelho. Conhecereis a verdade,
é conhecer a Jesus Cristo no seu íntimo. E ele diz bem claro que então, se permanecer nas minhas palavras, se permanecer na verdade, diz aqui, sereis meus discípulos. Então, se você realmente conhece a verdade, vai pregar a verdade. Você vai pregar o caminho eterno dos céus e como tomar posse do caminho do céu. E você vai pregar e você vai ensinar dentro dessa verdade céu e inferno, amor e justiça, santidade e sacrilégio, santidade ou pecados, sendo destituído da verdade de Deus. Você prega a luz ou prega as trevas? Aliás, você deve pregar a luz e as trevas, mostrando o lado da luz, o lado das trevas. Você deve pregar Jesus Cristo, o Salvador, que veio e está trazendo o seu amor para nos tirar das trevas. Devemos mostrar a luz da palavra e da verdade que aqueles que não têm Cristo estão nas trevas, e que seu fim é triste de amargura na eternidade, na perdição, distante do reino dos céus. Pois assim como há leis humanas, como há decretos humanos, e temos que obedecer, muito mais a espiritual, as invisíveis que Deus criou, que são seus decretos e leis, estão imortalizadas na Escritura, para que obedecemos e na obediência produzir fruto para o reino eterno, da vontade de Deus, ao qual Ele nos chamou, para que sejamos luz do mundo e sal da terra. É isso que ensina as Escrituras. E conhecendo a verdade, tudo isto você deve ensinar e deve pregar aos familiares, aos amigos, aos vizinhos, no teu trabalho, neste mundo, onde a tua voz alcançar, aonde teus pés pisarem. Então você deve levar essa verdade de Cristo, o ensinamento verdadeiro, que pode salvar ou pode condenar. Como disse o Senhor na sua palavra: eis que eu ponho bênção ou maldição, escolha a bênção para que te vá bem. Eis que eu ponho vida ou morte, escolha a vida para que vivas eternamente. É isso que ensina as Escrituras: bem ou mal, vida ou morte, céu ou inferno, justiça ou amor, o amor e justiça. Quem conhece a verdade será liberto e terá do Espírito Santo o ensinamento vindo do céu, demonstrando céu e inferno, a realidade do porvir da eternidade, a realidade que somos peregrinos e passageiros na terra, e que temos que abster-se nós do mal, da mentira, do engano, da perversidade, da política deste mundo, e se dirigir somente à verdade que é Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade de Cristo, o qual Ele disse: buscai o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é Jesus pregando. Jesus trouxe essa luz para mim e para você. Ao contrário daqueles que se diz conhecer a verdade, que é conhecer Jesus, fazem ao contrário. Buscam as coisas da terra, induzem as coisas erradas aos seus familiares, ao seu próximo, buscam as coisas do mundo e desobedecem o mandamento do Senhor Jesus, que nos ensina a buscar as coisas que são de cima. Ele nos diz, e não somente nesse versículo, mas em outros versículos, ele nos ensina que devemos juntar tesouro nos céus, não na terra. E não somente Jesus, mas logo após a sua ascensão, ele também deixa os seus apóstolos, o qual nos ensina claramente: se você conheceu Jesus,
Se você aceitou Jesus no seu convite maravilhoso, então buscai as coisas que estão de cima, onde Jesus está sentado à destra de Deus, do lado de Deus. Porque vossa vida está oculta em Cristo, em Deus, para a redenção eterna, moradia eterna, juntamente com Ele. É isso que ensina. Se você conhece a verdade, então você está liberto do sistema deste mundo. Você está liberto da política. Você está liberto das coisas mundanas. Certa vez cogitaram a Jesus. Interrogando Jesus, aquele rei disse: tu se diz rei? Se diz que vai governar? Mas o próprio Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E se nós servimos a Cristo e nós somos de Cristo, o nosso reino também não é deste mundo. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos, passageiros. Agora somos concidadãos dos céus, lavados e remidos no sangue de Cristo, que é a verdade de Deus. Pois a verdade de Deus, Jesus, foi a boca de Deus, o Filho de Deus, representado aqui na terra, para nos trazer a liberdade. Não está escrito: conhecereis a verdade vos libertará? Se você então conhecer todas essas palavras, todos esses decretos, ensinamentos e doutrinas que Jesus deixou para mim e para você, então você será livre. Mas se você ainda busca as coisas da terra, busca as coisas do mundo, busca as alegrias deste mundo, se alinha ou faz aliança com este mundo, você não conheceu a verdade. Essa não é verdade vindo da parte de Deus para você. Porque a verdade de Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Jesus, que é verdade, diz que você e eu seríamos perseguidos, odiados, seríamos enganados, seríamos traídos. O mundo nos odiaria. Se você conhece a verdade, essa é a verdade de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não vivemos de fábulas e nem de contos e de mitos ao qual os pastores e falsos profetas introduzem dentro das igrejas, te enganando que ao porvir da melhor coisa um paraíso neste mundo. Satanás é que prega esses recursos. Satanás é que prega um paraíso na terra, um novo mundo, a nova era. Satanás que prega tudo contra aquilo que o Senhor nos trouxe à luz da palavra, na boca de Jesus, Mateus 24, Apocalipse. Satanás desprega, quer despregar, quer tirar a luz da palavra, ao qual o Deus anuncia o fim desde o princípio. Ele diz: não vai acabar. Nós vamos fazer um mundo melhor. Como a política te ensina, a igreja politizada, o mundo político, só pregam essa inverdade, esta mentira, que o mundo vai melhorar, que nós devemos fazer isso e aquilo, que então o mundo vai ser um paraíso. A ciência tem nos enganado, porque são homens satânicos, maçons, Illuminati, filhos do diabo, que regem esse mundo. Tudo está de acordo com a vontade de Deus, da permissiva de Deus, que essas coisas aconteçam e tem que acontecer, porque para que chegue o fim, os filhos do diabo, a ciência, diz que você veio e foi criado de um Big Bang, que então você foi, na verdade, teve um ciclo para chegar a ser um homem, ser uma mulher, ser um humano. Você veio da evolução, veio do homem sapiens e veio se transformando e chegou até o macaco, e agora você é homem. Essa é a ciência dos homens, introduzida por Satanás
ao qual na verdade eu e você, que conhecemos a verdade, sabemos que somos criacionistas, que Deus criou tudo, que criou eu, que criou você. Então somos libertos até mesmo da ciência que ensina que você veio do macaco, sendo que você não veio. E você crê nisto, e você então fica com as escrituras, mesmo que taxado pelo mundo como antiquado, como aquele que traz a discórdia. Falando a verdade, eles dizem que você fala mentira, e que eles são a verdade, e que você é a mentira, que você veio do macaco, que você é a mentira, mas eles são a verdade. E neles não há o pleno conhecimento da verdade, porque não conhecem a verdade e nunca quiseram conhecer. Era como os fariseus, que conheciam as escrituras, que conheciam a palavra, sabia de tudo que tinha que fazer, mas não o faziam. Eles conheciam, eram doutores, eram escribas e fariseus. Eles escreviam, eles faziam as regras, eles faziam a lei, eles conheciam de A a Z, pingo por pingo, vírgula por vírgula das escrituras, mas eles não tinham o amor que vinha dos céus. Eles não tinham a verdade, eles não tinham Jesus. Eles diziam ser filhos de Abraão, filho do Deus Altíssimo, mas o próprio Jesus disse: vós não sois do Altíssimo, porque vocês não têm o amor. Vós sois filhos do diabo, porque na verdade ele é homicida e mentiroso. Ele é homicida e mentiroso, e fala do que ele é próprio, pois é o pai da mentira. Assim são todos aqueles que não estão na verdade, nunca vão obedecer, e nunca vão viver, e nunca vão pregar a verdade por completa, mas vão usar meias palavras, meias verdades, induzindo o povo ao erro, para que caia em contradição e pereçam e sejam condenados ao inferno. Esses não conhecem a verdade. Então, na conclusão dessa palavra, eu digo para você que quem conhece a verdade conhece os atributos de Deus. E o atributo de Deus é justiça, amor e justiça. Quem conhece a verdade vive pela verdade, sofre, é perseguido, é odiado pelo mundo. É o que Jesus disse, não é o que eu estou falando saindo da minha boca, aqui de mim mesmo, o achismo, eu acho. Não, é as escrituras que diz que aqueles que amassem ao Senhor Jesus mesmo seriam odiados pelo mundo, seriam perseguidos. Mas de todas essas situações, ele diz ainda mais para mim e para você: mas bem alegre, mas bem-aventurado quando fordes perseguido e odiados por causa do meu nome, porque ele é a verdade de Deus, por causa da verdade que estava na boca de Cristo, que é as palavras do Deus Todo-Poderoso, que é o Criador, que é o nosso Pai Supremo, Deus Supremo sobre tudo e todos, o único Deus soberano. Então diz a palavra que nós, e eu e você, seríamos odiados e perseguidos por causa do mundo. Conheceram a verdade, conheceram o reino eterno. Não conhecer a verdade, não conhece o reino eterno, não conhece os decretos e nem os ensinamentos, e não conseguirão obedecer, porque não há verdade neles. Como Jesus disse que não havia verdade nos fariseus e nos judeus, também não há nessa geração má que não se volta à verdade, vivendo achismos, eu acho isso, eu acho aquilo, em doutrinas várias, ou a diversidade de doutrinas da teologia que ensina: um sou de Paulo, outro sou de Apolo, outro sou de Pedro, outro sou de Cefas, e não vive a unidade da fé na verdade, conhecendo quem? A Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, conhecereis Jesus. Jesus é a única verdade de Deus que veio à terra para nos salvar, para nos libertar, para desfazer a obra do diabo. É isso que diz a Escritura. Por isso eu deixo essa mensagem ao teu coração.
Leia sobre Jesus. Leia sobre os ensinamentos de Jesus. E vocês vão ver que nelas trazem a direção certa da nossa salvação. Tanto a nossa como a dos nossos amados e queridos irmãos, familiares e amigos que estão vivendo sobre a face dessa terra. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor vos abençoe. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém?